Agora, os desafios são imensos e eles não estão na categoria normal do que a gente podia chamar o hacking que a gente pode fazer sem uma articulação muito grande. Não é um hacking pessoal na minha interpretação, é uma coisa muito mais dramática de quando a gente resolve um problema, a gente cria um problema do tamanho do problema que a gente resolveu. Quase não há nada que a gente faça na Terra ou em qualquer outro lugar que não tenha um efeito colateral. Quanto maior for o impacto, maior é o efeito colateral. Tal de nuvem, que é onde ficam todos os dados, todos os serviços que a gente usa nos nossos smartphones e cada vez mais nos tablets, nos computadores pessoais, mas mais dramaticamente ainda nos computadores das empresas. Cada vez mais você tira os pequenos centros de processamento de dados, os data centers, dos negócios, e você transfere essa capacidade de processamento para grandes centros de processamento de dados que ficam espalhados pelo mundo inteiro. O número mágico que a gente trabalha hoje é que tem 30 mil data centers de uso público no mundo. A gente tem algumas dezenas do Brasil, caminhando para muitas dezenas ali mais para perto da primeira centena. Mas nos Estados Unidos, obviamente, tem milhares, na Europa tem muitos milhares, na China tem outros milhares. E eu tenho um dado aqui para compartilhar com vocês de quanto que isso custa do ponto de vista energético para o mundo e como isso tem aumentado nos últimos poucos anos. Em 2011, o consumo combinado de todos os data centers do mundo era igual ao consumo da Argentina. Ou seja, a capacidade computacional que a gente precisava para usar o Waze, o Instagram, para mandar mensagem no WhatsApp e tudo mais que a gente faz na internet, por parte das transações de bancos e assim por diante, era 208 terawatt-hora. Isso é o consumo da Argentina. A Argentina é o 20º maior consumidor de energia do mundo. Isso é em 2011. Foi acontecendo em 2011 para cá, 2011 para 2015. Acabaram de sair os dados de estimativa do consumo de energia global dos data centers. O consumo de energia dos data centers em 2015 foi aproximadamente 497 terawatt-hora. Isso é 4 terawatt a mais do que o consumo do Brasil, que é o 8º maior consumidor de energia do mundo. Ou seja, em 5 anos, informática, entre aspas, e só os data centers, saiu do 21º para o 8º lugar global no consumo de energia. Essa é a primeira má notícia. Ou seja, a gente usa muita energia para ser digital. A segunda má notícia é que 40% desses, entre aspas, 500 terawatt-hora é gerado por carvão. Certo? Então tem 200 terawatt-hora, que é, de novo, equivalente à Argentina, por trás dos nossos smartphones, por trás dos nossos tablets e laptops, que vem de energia extremamente suja. Para a gente colocar isso, é bom a gente colocar isso em contexto, para a gente saber qual é o desafio e não se enganar que dá para fazer muito simplesmente olhando e dizendo, ah não, eu estou fazendo um hack aqui, vou mudar o universo. Eu tenho os dados aqui sobre o YouTube, para a gente ver qual é a conta que afeta o YouTube. O YouTube todo mundo usa, todo mundo vê vídeo no YouTube. O YouTube acabou de passar de 1 bilhão e 350 milhões de usuários. O Brasil tem cerca de 100 milhões nessa conta, 100 milhões de usuários do YouTube. O YouTube tem 5 bilhões de views por dia. Esses 5 bilhões de views por dia consomem 200 milhões de gigabytes de dados. Tem que ser transferidos de YouTube. Eu estou falando consumo, não estou falando produção. 200 milhões de gigabytes tem que sair do YouTube para os smartphones, tablets e PCs da gente. Esses 200 milhões de gigabytes gastam 2.000 megawatts para serem transferidos para os nossos smartphones e tablets. 2.000 megawatts é 1/7 da potência produzida em estado de regime pela hidrelétrica de Itaipu. Itaipu tem 20 turbinas. YouTube, se a gente tivesse que ligar ele numa tomada de Itaipu, ele consumiria sozinho 3 turbinas de Itaipu. Certo? Isso é só o primeiro pedaço da má notícia. O segundo pedaço da má notícia é que cada gigabyte transmitido pela internet nas condições atuais de uso da internet gera o equivalente a 60 gramas de CO2. Então, um dia de YouTube,
um dia de YouTube, não é um ano de YouTube, bota de gases do efeito estufa e outras coisas no ambiente, 12 mil toneladas de CO2 todo dia. Nós estamos falando de 12 mil toneladas de CO2 jogadas no ambiente, CO2 equivalente, obviamente não é só CO2, absolutamente todo dia, tá certo? Meu último número para a gente prestar atenção e ver o tamanho do problema que a gente está enfrentando é o seguinte: tem um estudo que acaba de ser publicado com os pesquisadores da Escola Técnica Federal de Zurique, na Suíça, e que é corroborado por um estudo feito na França, na Escola Politécnica de Toulouse, se eu não me engano, que diz que o nosso gasto, e nós que estamos na internet, somos móveis, coisa típica. Você tem um equipamento móvel, você tem um tablet, um laptop, e você é um usuário da internet. O gasto per capita de cada um de nós que está na internet o tempo todo, está conectado 24 horas por dia, é 190 kWh per capita por ano de energia para cada um de nós estar conectado e usar a rede. Para a gente pôr isso em perspectiva, o consumo per capita médio do mundo é 3.140 kWh por ano. O Brasil, que está mais ou menos no 10º lugar, é 2.500 kWh por ano. O uso digital de cada um de nós consome, em média, todo o consumo de energia per capita de um habitante do Senegal, que é o 122º país que mais consome energia per capita no mundo. O Senegal é 122º de uma lista de 186. Ou seja, a banda digital, a versão digital de cada um de nós consome mais energia do que a vasta maioria dos 66 últimos países da lista de maior consumo de energia per capita no mundo, e a energia consumida como um todo, para iluminar, para fazer absolutamente tudo. Então, por que eu trouxe esses dados para cá hoje? Porque eu acho que o desafio de hackear o mundo é um desafio muito mais relevante, muito mais urgente, muito mais importante e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de fazer do que parece. E a gente precisa juntar, e esse é o nosso desafio aqui, muito mais gente do que nós temos em eventos como esse. Nós temos que replicar eventos como esse aos milhões, talvez, pelo mundo, em uma escala muito maior, se a gente quiser realmente resolver o problema. Porque o digital só parece limpo, mas ele não é não. Só YouTube por dia implica em 12 mil toneladas de carbono equivalente jogados no ambiente. Obrigado. Eu queria primeiro dizer que é uma satisfação a gente estar aqui discutindo um assunto tão importante e tão urgente para a nossa sociedade quanto é a questão da sustentabilidade. Não a sustentabilidade poética apenas. É muito bom botar poesia na sustentabilidade, mas a gente tem que botar dados, realidade, demandas que a sustentabilidade existe. Hoje, eu sou parte de um governo do Paulo Câmara, que tem na sustentabilidade um dos principais vetores. A busca de Pernambuco ser um estado que tenha um forte protagonismo na produção de energias renováveis está aí acontecendo. A posição de Pernambuco em termos de uso de tecnologias de baixa capacidade de poluição, baixa capacidade de contribuição para o aquecimento solar, também é um incentivo. A nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação tem isso na agenda, não só no financiamento da pesquisa, na formação de recursos humanos, mas na reestruturação das unidades de tecnologia de Pernambuco, buscando a agricultura sustentável, gerar informações, gerar conhecimento para que a gente tenha agricultura sustentável, para que a gente tenha engenharia sustentável, para a gente ter uma lógica de desenvolvimento local sustentável. O professor Silvio aqui trouxe vários números que são muito importantes para a reflexão de nós todos. Nós, governo, vocês, sociedade, as pessoas que estudam, que trabalham o assunto e pessoas curiosas sobre isso.
Esse consumo grande que foi aqui evidenciado de energia ao se intensificar o uso dos meios digitais é algo que nos assusta muito. Por quê? Porque nós estamos, nesse século XXI, no início, no limiar de uma nova revolução tecnológica e produtiva. Do mesmo jeito que houve, nos séculos passados, a energia elétrica se introduziu, que a gente teve a máquina a vapor, a energia elétrica, a automação, a gente hoje reconhece no mundo todo que a gente está passando para a quarta revolução industrial e a quarta revolução da manufatura, que é automação intensa, interação de equipamentos, máquinas com homens, equipamentos de pessoas, relações de pessoas a pessoas, equipamentos. A concepção, o modelo de fabricar é completamente diferente. As fábricas que vão começar a se instalar em Pernambuco, como a da Fiat Chrysler já está instalada, já começa a trazer um pouco disso. Não é só ter robô, é robô, máquinas, inteligências. Esses centros de dados que Silvio mencionou, que são altamente consumidores de energia, são também exigentes em outras coisas, são exigentes em água. Água está no mesmo patamar da exigência de energia. São exigentes em pessoas extremamente capacitadas e habilitadas para trabalhar com esses centros. E a gente não vê muita discussão. Se a gente estivesse discutindo aqui sobre uma central nuclear a ser instalada lá no sertão de Pernambuco, estava todo mundo, né, mobilizado para ser contra, a favor, etc., etc., num determinado patamar. O que significa um centro de inteligência avançada? Primeiro, em consumo de energia, de água, de gente, de informação que gera, passa a ser um ponto de alta vulnerabilidade estratégica. Quem está considerando isso como pontos de vulnerabilidade estratégica? Quem está considerando que é a presença de um centro de inteligência que vai monitorar o mundo, vai hackear tudo e todos, porque é impossível não ser assim. As tecnologias estão sim andando para isso, são facilitadores e a gente nem percebe. A gente acha é bom, porque a gente vê o YouTube de um de outro, mas a gente vai achar muito bom se tudo da gente também tiver, independente de querer ou não, de todas as informações das empresas estarem também disponíveis, se elas quiserem ou não, sem nem saber se estão ou não. Ou seja, vocês imaginam que é o valor estratégico de um centro de alta complexidade de captação de dados, produção de dados, análise e distribuição de dados. E aí, eu gostaria de falar um pouco sobre a experiência que a gente vem realizando no ICIT, mas também gostaria de falar um pouco sobre um dilema que a gente acabou encontrando no conceito de inovação. A gente sabe que os desafios sociais, culturais, econômicos estão pautados nas TICs, nas novas tecnologias. A gente também sabe que existe um consenso no investimento em makers, em empreendedores, mas a gente também observa que até que ponto esses modelos de inovação vigentes provocam uma transformação no sentido de pertencimento da juventude com o seu território, no sentido de transformação dos seus espaços, das suas culturas, das suas identidades. Foi muito fácil a gente observar nessa última eleição diversos candidatos falando sobre robótica, sobre inovação, colocando isso como um ouro, como a próxima política a ser implementada, mas questões primordiais não foram debatidas. Que tipo de modelo de governança vai ser colocado em pauta? A quem interessa essa formação de makers e empreendedores? A gente sabe que o movimento maker ele traz vários ensinamentos, como a metodologia STEAM, que puxa aí matemática, arte, ciência, tecnologia. A gente sabe que isso é uma proposta muito interessante, porque junta a criatividade pulsante da juventude com o papel da escola enquanto dispositivo político. Mas, na realidade, o que a gente vê são escolas sucateadas, são laboratórios fechados. Até que ponto a gente está construindo um modelo de inovação que fogem completamente da realidade do cotidiano? Então, eu trago esse alerta.
Na verdade, o que a gente observa é que essa nova revolução industrial, ela atua dentro de uma sandbox, né, como a gente costuma falar aqui na área de tecnologia. E nessa sandbox a gente vê uma caixa de areia plantada dentro de uma enorme grama. Sendo que, observando um pouco o dilema, se essa areia for para a grama, ela não consegue se transformar numa praia. Agora, se essa grama entra nessa areia, ela é tratada como nociva. O que é que eu quero dizer com isso? A gente valoriza muito o que está acontecendo nos centros. Não me surpreende ver o Recife Antigo nesse formato, muito massa, muito interessante. O que me surpreende é ver o Ibura do mesmo jeito, é ver Cidade Tabajara do mesmo jeito, é ver Paulista do mesmo jeito. Então, acho que é responsabilidade da gente construir um modelo de inovação como política de Estado, de fato. Não adianta a gente pautar um lado do Estado, construir várias caixas de areia, como é o exemplo de uma... Eu acho belíssimo essa questão da mobilidade aqui, a questão das bicicletas. É uma caixa de areia. O que é a grama? A grama são as pessoas indo trabalhar todo dia de bicicleta. De que forma a gente realmente transforma essa inovação numa praia mesmo? Esse papo de hoje, pelo menos a nossa mesa aqui, tem a ver com o poder das tecnologias como instrumentos para gerar escala de transformação, alguma coisa assim, passando pelo lado da cultura hacking, que parece que também é uma questão que está aqui na pauta. Fiz algumas observações aqui para trazer também em forma de pequenos bullets, porque eu acho que é mais importante a gente puxar um debate do que falar muito, como a nossa secretária Lúcia mencionou. A primeira questão que eu destacaria é que a questão da escala, ela guarda um certo paradoxo conceitual, porque ela não está no coletivo, ela está no individual. Isso é uma questão que a gente precisa refletir, porque, além do mais, ela depende da quantidade de conexões. Quanto mais conexões forem estabelecidas entre pessoas, de um para um e de um para todos, maior escala você tem nas coisas. O que escala não são as coisas, na verdade, o que escala são as pessoas e a capacidade que as pessoas têm de acessar outros mundos e o mundo dos outros. Essa é a nova concepção de escala numa sociedade da informação, numa sociedade impregnada de novas tecnologias. O que a gente vive hoje é, de fato, o apogeu dessa vida global. Um mundo que fica ao alcance de todos em um toque. E se hoje nós temos 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que acessam a internet, o desafio é incluir as 7 bilhões de pessoas e, indo além das pessoas, disponibilizar para as pessoas objetos que possam se somar à capacidade das pessoas, e aqui nós estamos falando de internet das coisas, claramente, objetos que se incorporem ao cotidiano das pessoas e que se somem às suas capacidades individuais para potencializarem as suas possibilidades de conexões. Portanto, quanto mais conexões formos capazes, nós, cada um individualmente, de realizarmos, Sérgio, respondendo a pergunta da mesa redonda, mais escala nós teremos nas coisas. Portanto, a gente ouve muito, há muitos anos, se falar que essas novas tecnologias, elas permitem que as pessoas sejam menos download e mais upload. Claro que sim. Cada vez mais, as pessoas são mais geradoras de informações e mais interativas nas informações que circulam no seu cotidiano. Sejam informações que você gera, que precisam ser, obviamente, trocadas, sejam informações que você baixa, que você puxa dos outros. Nós temos uma convicção clara de que não é possível avançar nesse mundo sem acesso às novas tecnologias. Se a gente tem hoje uma tecnologia que é impregnada de dados, os dados que geraram ciências novas como Big Data, como Analytics, como Cloud Computing, porque os dados eram tantos e são tantos, como o Silvio Meira mencionou, que já tornaram absolutamente inviável que cada empresa ou cada pessoa mesmo, como gerador de informação e consumidor de informação, gerencie seus próprios data centers. Portanto, criou-se uma tecnologia de jogar para o quinto dos infernos, jogar para as nuvens. Isso que a gente chama, as nuvens, na verdade, é uma resposta à nossa incapacidade física de abrigar
storage, de abrigar máquinas servidoras para armazenar e processar as informações que a gente consome. Então, ainda bem que surgiram tecnologias como essas que a gente chama cloud computing. Estamos falando aqui de inteligência artificial, estamos falando de internet das coisas. Essas novas tecnologias, esse conjunto de novas tecnologias, tem que ser de acesso de todos. De outra maneira, nós estaremos gerando uma nova forma de exclusão. Aquilo que a secretária chamava a atenção é o nosso desafio. Toda política pública que pense numa nova agenda de inclusão social deverá considerá-la, essa nova agenda, sob a perspectiva do acesso a essas novas tecnologias. Porque, ao mesmo tempo em que a gente vislumbra um conjunto imenso de benefícios que as tecnologias trazem, sem dúvida, essas tecnologias que nos dão informações e a possibilidade de extrair dessas informações o máximo de conhecimento para aprimorar o nosso cotidiano, essas tecnologias também guardam verdades, que não são necessariamente as nossas verdades, são as verdades dos outros. Portanto, tem um componente ético associado à disseminação dessas tecnologias e à nova inclusão, que é a maneira como, nesse oceano gigantesco de dados, nós navegaremos sobre ele. Porque, diante de tantos dados, não são tantas as pessoas ou as instituições que detêm a capacidade tecnológica para fazer a mineração desses dados e extrair deles alguma verdade. Portanto, se a gente terceiriza para um conjunto muito pequeno de atores sociais o poder de definir qual é a informação útil e relevante, nós estaremos consumindo aquelas informações que não necessariamente expressam o interesse de um outro coletivo que esteja à margem. Portanto, à margem do acesso a essas novas tecnologias. Portanto, uma nova agenda, uma agenda politicamente progressista e inclusiva, deve considerar, acima de tudo, a capacidade de empoderamento da sociedade para que ela tenha acesso às tecnologias e para que ela possa expressar a maior diversidade possível da sociedade. Diversidade, isso é importante, para que a gente não tenha informações padronizadas. Porque, repito, a quantidade de dados que circulam hoje é imensa, a capacidade de você dar um mínimo de racionalidade a esses dados é restrita àqueles que detêm essas tecnologias mais sofisticadas de analytics, de mesmo acesso a cloud computing e agora de inteligência artificial. E se a gente não tiver uma política que permita acesso a todos os cidadãos, a instrumentos como este aqui que está nas nossas mãos, isso aqui é a expressão suprema do empoderamento das pessoas. Mas se a gente não tiver uma política que, no mínimo, assegure aos cidadãos, a cada um, aos 7 bilhões e 200 cidadãos que hoje vivem na Terra, capacidade de ter um instrumento como esse que está aqui na minha mão, nós dificilmente teremos uma sociedade que, dependendo como ela depende de tantos dados e da manipulação, no sentido correto, manipulação ética dos dados, expresse a diversidade dessa sociedade. Portanto, a questão da escala, Sérgio, ela está muito associada, de um lado, às tecnologias que permitem acesso às informações, às tecnologias que permitem conexão entre as pessoas, mas também a uma dimensão pouco lembrada, que é a dimensão da ética da informação, da ética do uso dos dados. Precisamos assegurar esse componente ético, não só garantindo instrumentos sociais que permitam as pessoas gerarem informações, usinarem informação, mas também as pessoas se assegurarem de alguma maneira que aquela informação é correta, avançando inclusive num ponto que pouco se discute, que é na auditagem dos algoritmos, porque nós temos uma quantidade gigantesca de dados, o poder público em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, porque o Estado é muito gigante, o Estado é gigante em qualquer lugar, é o maior detentor de informações e o Estado faz da nossa informação o que ele bem quiser. E nós não temos nenhuma capacidade de enxergar por trás dos dados que a gente consome a qualidade do algoritmo. Portanto, uma nova ética deve ser inclusiva
sem dúvida, todo cidadão tem que ter isto aqui, mas deve ser ética do ponto de vista da cadeia de valor da geração da informação que passa pela auditagem dos próprios algoritmos. Por último, gostaria de dizer que para que a gente viva uma sociedade mais inclusiva, mais democrática no trato da informação, acredito mesmo, e aqui talvez um craque nessa matéria possa ilustrar melhor isso que eu vou dizer para encerrar minha fala, acredito bastante que o empoderamento das pessoas, nessa linha de gerar uma nova ética, transforma aquilo que há pouco tempo era satanizado como a cultura hacking, como sendo uma coisa negativa, numa coisa indispensável. Nós não vamos avançar na inclusão digital, na acessibilidade digital e numa sociedade mais inclusiva se a gente ficar dependendo apenas de políticas públicas ou de estratégias privadas. Cada um de nós, de posse de um equipamento altamente revolucionário, que é este aqui que está na nossa mão, pode e deve hackear, no sentido positivo, todas as bases de dados que existam nas nuvens, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Estamos falando aqui de alguma coisa que é construída coletivamente, que é a questão dos dados e a pergunta vital, de quem é a propriedade dos dados. Se os sistemas produtivos, se o sistema de poder nos negam acesso a esses dados, que os hackeemos, pois é isso aí. O mais importante que talvez esteja na cabeça de vocês, depois de ouvir todas essas perspectivas, é que o problema é tão imenso, que pode dar até uma tela azul na cabeça da gente, né? Dá um travamento. Ok, é um problema grande demais, eu não posso fazer nada porque é imenso. Tem questões que são tão grandes aqui que realmente não tenho capacidade de contribuir com a solução desse problema. Só que como o Chico mencionou, esse troço que a gente tem na mão aqui não só transformou a vida da gente, como a gente acessa a informação ou troca informação, mas esse mesmo instrumento, pela primeira vez na história, eu posso estar errado, mas pela primeira vez na história a gente tem nas nossas mãos a capacidade, os instrumentos e o conhecimento de justamente reverter todo esse processo, né? Se conectando com outras pessoas e usando poder computacional que ninguém nunca teve, né? Quando você tem uma sociedade que está hiperconectada, em que as coisas começam a estar conectadas também, essas coisas têm essa imensa complexidade, tudo interconectado, tudo acessável, toda essa informação pode ser baixável e subível, você tem uma sociedade que ela é hackeável também. Você tem uma sociedade, você tem uma estrutura que ela pode ser, a partir de um smartphone que conecta com outras pessoas, com uma quantidade de pessoas dispostas a fazer alguma coisa com essa conexão e com essa inteligência, impactar e reverter ou modificar o ambiente, hackear o ambiente. Conecta esse troço com, como o Lúcio falou, a gente está na iminência de uma transformação na forma como a gente cria coisas, essa chamada indústria 4.0, que ela passa muito por fabricação digital, por exemplo, a capacidade de você transformar bits em átomos, um arquivo CAD em um objeto, e fazer o contrário também, você pegar essa estrutura que tem na cidade e reverter ela para bits e manipular ela, né? Através do acesso a essas ferramentas de fabricação digital, você tem essa capacidade de hackear, né? Hackear a cidade, hackear a cultura, hackear a governança. Quer dizer, você pode criar novas formas de governança, por exemplo, que não passam necessariamente por uma hierarquia. Você pode interferir na cidade, não necessariamente dependendo do poder público. Você pode fazer alguma coisa, você pode impactar, você pode fazer coisas, inclusive, sem necessariamente pensar na macro escala. Você não precisa hackear toda a cidade, você pode hackear simplesmente a sua rua, que, por exemplo, está sem água lá em Belo Jardim. Pode ser que uma quantidade de moleques lá que esteja conectada teve uma boa ideia, mas só faltam as ferramentas
para eles resolverem esse problema eles mesmos. Aliás, é um negócio que toda a periferia faz, que é a gambiarra. A gente vive hoje um mundo em que a gambiarra é um troço essencial. E ele pode ser essencial de uma forma oficial. Oficialmente importante você fazer gambiarras. E como é que você acessa essas ferramentas? Como é que você consegue se conectar a essas pessoas e ter acesso a ferramentas de fabricação digital? Eu não consigo não fazer propaganda de um troço que a gente tem aqui no Porto Digital chamado LOCO, que é o Laboratório de Objetos Urbanos Conectados, que fica aqui, hoje fica aqui na Rua do Apolo, número 81, mas daqui a um mês vai estar no número 235, na mesma rua, na Rua do Apolo. O que é o LOCO? Ele é justamente esse troço que a gente está falando aqui. É esse espaço para se conectar a pessoas, acessar equipamentos para hackear a cidade. É um makerspace, ou seja, é um espaço para encontro de pessoas que querem fazer coisas, que querem make things, né? Ou make new things, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, né? Com uma quantidade de equipamentos de fabricação digital, ou seja, impressoras 3D, cortadoras laser, fresa de precisão, e também uma quantidade de uma biblioteca completa de sensores, atuadores, placas Arduino, ou seja, toda a parte da eletrônica, que é chamada internet das coisas ou internet de tudo, depende. Qual é a ideia? Que essas pessoas entrem lá, se conectem entre elas e se conectem a esses equipamentos e esses componentes eletrônicos, e com eles tenham a capacidade, tenham a possibilidade de resolver problemas, principalmente do bem-estar nas cidades, mas problemas da cidade como um todo. Resolver esse problema que a gente tá falando aqui, seja ele energia, aliás, tem algumas soluções de energia que estão rodando lá, seja saúde, seja diversão, porque uma coisa importante que a gente nunca fala é diversão dentro de uma cidade, né? Então, iniciativas Playboy, etc. Ou coisas muito específicas dentro de uma rua. Eu tenho uma rua que está sem água, eu consigo, através dessas pessoas, esses equipamentos, resolver esse problema, né? Eu acredito muito que o futuro ele passa não só pelas pessoas percebendo que tem mais responsabilidade sobre essa infraestrutura, mas também tendo mais governança sobre ela, tendo mais impacto sobre ela, tendo mais capacidade de interferir nessas infraestruturas de energia, de água, de bem-estar, sem necessariamente passar por poder público, sem necessariamente esperar que um governante A ou B, ou uma legislação A ou B, precise ser criado, precise estar em vigor para essa coisa acontecer. As pessoas podem fazer esse troço, porque a gente tem essa maluquice aqui, que hoje a gente conseguiria colocar um foguete em Marte com só um smartphone aqui. Não é possível que com um smartphone a gente consiga alterar a cidade. Então, é isso. Acho que tem pano para manga para a gente conversar aí. Obrigado pela iniciativa, Sérgio, massa esse troço aqui. Aliás, é um negócio que o Institute for the Future ele chama de uma bolha de realidade, uma bolha de realidade alternativa, esse troço aqui, que é uma das estratégias para alterar a cidade, e criar bolhas de realidade alternativa, dizer, ok, isso aqui é possível, velho, é possível juntar 200, 300 pessoas num domingo de manhã para conversar sobre o futuro da cidade, sobre essas novas infraestruturas. Então, se é possível fazer isso no domingo de manhã, vamos fazer isso numa segunda, numa terça, numa quarta. Isso pode ser, isso é possível, essa realidade é possível. Obrigado.